Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso clube de leitura, esse é o nosso plano de leitura anual, onde em um ano nós teremos lido a Bíblia inteira. Hoje é o dia de número 260. Como eu sei que tem muita gente nova por aqui, muitas pessoas estão entrando hoje, então, talvez você está me assistindo agora no período da manhã, da tarde, da noite ou quem sabe de madrugada, aqui do Brasil, nos Estados ou em outro país, não importa. Aonde quer que você esteja, tenha certeza que esse plano te alcançou não foi por um acaso. Pode ter certeza que é Deus te buscando para levar até você uma renovação de mente. Saiba que esse nosso clube não é sobre igreja. Eu não tenho compromisso durante a leitura da Bíblia. Neste clube eu não tenho compromisso com instituição nenhuma. Eu não tenho amarra denominacional com denominação nenhuma. Apesar de ser pastor, de estar em um ministério, fique ciente que durante a leitura neste clube não tenho compromisso nenhum com placa de igreja. Não estou aqui para defender a igreja A, B, C ou D. Estou aqui para defender a palavra, a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia e nós vamos aplicar um exercício chamado hermenêutica. Se você é novo por aqui, eu te aconselho o seguinte. Como hoje é o dia de número 260, você deve entender que já passaram 259 dias. Não tem problema, você pode seguir daqui para frente. Quando concluirmos no dia 365, você vai ter que continuar por mais 259, tá? Mas o que eu te aconselho? Que você resgate imediatamente, ainda hoje, se possível for, ou nos próximos dias, a gravação do primeiro e do segundo dia. Porque no primeiro e no segundo dia, eu falei para as pessoas o que é a hermenêutica, esse exercício de interpretação dos textos, e qual a Bíblia que nós estamos lendo, que é a versão King James, e por que eu escolhi essa Bíblia versão King James, tá bom? Seria muito importante você resgatar o primeiro e o segundo dia. Último recado e a gente segue para a leitura. Se inscreve no canal, não custa nada para você. O plano é gratuito e você me ajuda se inscrevendo no canal, dando o seu like, clicando no joinha todas as vezes que você entrar aqui para assistir e deixando nos comentários seu nome, de onde você nos assiste ou algum comentário. Por quê? Tudo isso ativa o algoritmo do YouTube, um robozinho aí do YouTube, um mecanismo de comunicação que o YouTube tem com a audiência. Se você se inscreve no canal, se você ativa as notificações, toca no sininho, clica no joinha, comenta alguma coisa, o que o YouTube vai entender? Bom, o assunto é bom, é relevante, as pessoas estão gostando. Com isso, o que ele faz? Entrega para outras pessoas. Por causa de você, outras pessoas também serão notificadas. É mais ou menos assim. Você me assiste da Espanha. Tem muito mais pessoas aí na Espanha que também gostam desse conteúdo, um conteúdo bíblico. Então, o YouTube ele vai procurar pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Mais ou menos a mesma faixa etária, mais ou menos os mesmos gostos, e vai sugerir para essas pessoas que elas assistam também. Bom, com isso você se torna um compartilhador de bênçãos e você deixa Deus te usar. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá o joinha, comente alguma coisa e a gente segue, tá bom? Bom, dados os recados, vamos fazer a nossa oração e vamos partir para a leitura de hoje. Senhor Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, quero te agradecer por estar aqui reunido com essas pessoas neste nosso clube de leitura. Senhor, te agradeço, te louvo por mais um dia de vida. Mais uma vez estamos aqui reunidos, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, por causa da tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor é muito bom e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Por causa delas nós não somos consumidos, é o que diz os textos. E aqui, Senhor, quero pedir a Ti que dirija essa leitura, que fale ao nosso coração. Não é apenas uma leitura fria, não é um livro qualquer.
É um livro em que nós lemos diante da presença daquele que inspirou o livro, o Espírito Santo, o Deus Pai. Então, Senhor, podemos ter certeza que essa leitura ela é viva. Agora abrimos o nosso coração, que o Senhor nos ilumine, nos direcione e que a partir da leitura de hoje possamos entender as que nós já lemos e a que nós vamos ler, porque é assim que funciona a Bíblia. A Bíblia ajuda a interpretar a Bíblia. Que possamos estar atentos a cada detalhe, Senhor. Essa é a nossa oração sincera. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos à leitura de hoje. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. Ontem nós paramos no capítulo 13. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 14. Já já vou colocar aí na tela para vocês a Bíblia. Vou compartilhar a Bíblia aqui do lado para você ler junto comigo. Se você tem a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia e vá acompanhando aí. Espero que seja a mesma versão que nós usamos, a King James. Mas ainda que não seja outra versão, não tem problema. Você vai acompanhando na tela, tá? Faça suas anotações. Bom, antes de entrarmos no assunto principal de hoje, do capítulo 14, que é a queda da Babilônia, precisamos entender o que está acontecendo até aqui, até porque tem gente nova, entrando hoje. Nós estamos lendo o livro do profeta Isaías. O ministério de Isaías se resume em 4 ações. Primeiro, ele denuncia o pecado do povo. O povo está em pecado. O povo abandonou o Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor. O povo aderiu à idolatria, a práticas que feriam a Constituição, a lei, os 10 mandamentos. Bom, ele anuncia para o povo, vocês estão em pecado. Segundo, Isaías, ele fala para as pessoas, encoraja as pessoas que se consertem, que passem por uma reforma, que se corrijam dos seus atos. Por quê? Se não se corrigirem, haverá punição. Os textos já diziam isso, dentro da Torá, os livros de Moisés já diziam isso. Existe lei, tem que cumprir. Se cumprir, bênçãos serão decorrentes a essa obediência. Se não cumprir, maldições. Maldições serão decorrentes a essa desobediência. Deixa eu só ajustar aqui o volume do microfone. Bom, segunda coisa. Terceiro, primeiro, anunciou o pecado, encorajou-os a se consertarem. Terceiro, ele anuncia a sentença. Porque vocês estão em pecado, não se consertaram, então a sentença é o seguinte. Aí ele anuncia a sentença. Deus iria enviar povos inimigos. Deus iria usar reis inimigos para dominarem o território de Israel. Então, toda aquela terra boa que Israel conquistou seria tomada pelos inimigos. E eles, alguns seriam mortos, outros fugiriam e um grupo pequeno seria levado, deportado, exilado para a Babilônia. Talvez você já ouviu falar sobre o cativeiro babilônico, o exílio babilônico. Então, todo o território de Israel seria tomado e liderado por outro rei, um rei inimigo. E o povo ficaria durante alguns anos nesta outra terra. Anunciou então a sentença. Terceiro. Quarto, a queda desse rei inimigo, da Babilônia. Por quê? Esse rei inimigo, no caso o rei assírio, a Babilônia, nesta época que o rei que dominava a Babilônia era o rei assírio. No caso, esse rei, ele se achou. Quando ele viu que ele tinha conquistado todos os povos, não apenas Israel, mas ele vinha conquistando vários territórios, vários reis. Então, o rei assírio, ele se achou, ele ficou cheio de pompa. Eu sou o melhor, eu sou o maior, eu sou forte. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu trono acima do trono de todos. Eu vou subir o Monte Norte, que era o monte mais alto que tinha na época, e esse monte era o Monte Sião, o monte onde a presença de Deus desceu para falar com o povo.
Então esse rei se achou melhor do que Deus, maior do que Deus. Nos capítulos anteriores, nós já lemos, do 12 para trás, tudo isso que eu estou falando para você está escrito, nós já lemos, não vou ler de novo, senão ficaria muito longa a leitura de hoje. O profeta começa a anunciar, olha, você está achando que foi você sozinho que conquistou todos os territórios, inclusive Israel? Se não fosse a permissão de Deus, você não teria conquistado Israel. Israel é o meu povo. Você só foi um instrumento nas minhas mãos. Deus falando através do profeta Isaías. Por acaso agora um machado, ele vai mandar na mão que o conduz? É um machado que corta a lenha, mas tem uma mão que segura ele. O serrote agora está achando que é mais do que a mão que desliza ele para serrar uma madeira? Seus pés estão invertidos aí, o rei babilônico. Você está achando que você é melhor, você está achando que você é o maior. Então, por quarto, Isaías anuncia a queda da Babilônia e a restauração de Israel. Então, o quarto ato do profeta Isaías anuncia a queda da Babilônia e a restauração de Israel. Israel será restaurada para o seu lugar, eles irão voltar para o seu lugar. No capítulo 13, vale a pena a gente recapitular aqui. Nós já lemos ontem, vou recapitular aqui só um versículo. No capítulo 13, versículo 19, aqui, ó. O profeta Isaías, ele começa a anunciar a queda da Babilônia e ele usa uma profecia poética, que era uma forma também dos reis falarem naquele tempo, tá? Ele diz assim: "E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra." Então, de uma forma poética, ele exalta a beleza e o poder da Babilônia, mas anuncia a sua queda. Babilônia vai cair. Isaías 13, versículo 19. Concluímos o texto ontem, agora vamos para o capítulo 14, que é o capítulo de hoje. Versículo 1. Vamos à leitura. Deixa eu só ajustar aqui o meu celular. Então ele vai anunciar aqui a restauração de Israel e a queda da Babilônia. Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó e ainda escolherá Israel e o estabelecerá em sua própria terra. Então ele está dizendo que o Senhor terá misericórdia de Jacó, de Israel, e vai estabelecê-los, de volta à sua própria terra. E os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó. E os povos os tomarão, e os trarão para o seu lugar, e a casa de Israel será seus possuidores na terra do Senhor, por servos e criadas. E eles tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. Então, está anunciado que haverá uma restauração para o povo de Israel. E o que vai acontecer com isso? Agora vem a queda da Babilônia. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso de tua tristeza e do teu medo e da dura servidão em que te escravizaram, para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei de Babilônia e dizer: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. Então Isaías está falando que eles, neste dia, no dia da restauração, eles iriam soltar pelas ruas um provérbio, uma frase: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. Tá? Então aqui está muito claro, o texto ele quer ser lido dessa forma. Como nós vamos ler o texto daqui para frente? O texto está dizendo que o povo iria pronunciar a queda da Babilônia. Babilônia vai cair. Então, daqui para baixo, tudo que estará sendo falado diz respeito
a Babilônia, ao rei da Babilônia. É assim que o texto quer ser lido, tá? Versículo 5. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cetro dos governantes. Ele que afligiu o povo em cólera com um golpe contínuo, ele que governou as nações em ira, é perseguido e ninguém impede. Então, este que com cetro, o cetro do rei, liderou nações, governou nações, perseguiu nações, esse agora vai passar a ser perseguido. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti. Inferno, gente, no sentido original da palavra, eu já expliquei isso no primeiro dia da Bíblia, tá? A Bíblia não foi escrita em português. Parte em hebraico, parte em grego, parte em aramaico. Então, conforme foi tendo traduções, no português nós usamos uma palavra para dar sentido àquilo que nós entendemos. Quando se fala sobre inferno, para nós, de cara, a gente já logo pensa no quê? Inferno. Inferno é um lago de fogo, inferno é o lugar onde vai todos os que perderam a salvação, etc e tal. Tá. Mas, na língua original, às vezes uma palavra ela tinha vários sentidos, e aí precisaria se entender o contexto e as variações da palavra. Então, no original aqui aparece a palavra Sheol. O inferno está agitado, o inferno abaixo está agitado para ti. O inferno, Sheol, no original, diz respeito ao mundo dos mortos ou à sepultura, o cemitério nos dias de hoje, tá? Então aqui está dizendo o seguinte: a sepultura, o mundo dos mortos que está abaixo de ti, está agitado para ti. Ou seja, você vai morrer. Essa era a sentença, tá? Aqui não está falando de salvação. Se foi salvo ou não, é outros 500. Aqui está dizendo o seguinte: a morte está te aguardando. Eles estão agitados para encontrar-te, a tua chegada. Ele instigou a morte para ti. Todos os príncipes da terra ele tem levantado de seus tronos, todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: tu também te tornastes fraco como nós? Tens te tornado como nós? Versículo 11. Tua pompa é trazida até a sepultura. Você não estava aí cheio de pompa? Então, tua pompa é trazida à sepultura. E o ruído de tuas violas. O verme está espalhado sobre ti, e os vermes te cobrem. Então, no contexto, a gente entende. Quando que a pessoa ela é comida pelos vermes? Quando ela está na sepultura. Tá? Então, no contexto, a gente vai entendendo que realmente se refere à morte desse rei. Aí agora ele anuncia mais uma vez a sua profecia poética, quando ele diz: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações. Então, o texto é claro que ele está falando do rei da Babilônia, desde o início. O versículo 12 não pode ser tirado de contexto, isolado. Não podemos pegar esse versículo 12, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão e que enfraquece nações, tirar esse texto do contexto e dizer: aqui está falando de Lúcifer, o diabo caiu do céu. Não. É claro que em outros textos, Jesus mesmo diz: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Satanás. É outra coisa, tem outro contexto, tá? Mas aqui está dizendo, versículo 11, tua pompa é trazida até a sepultura, ou seja, por causa da tua pompa, rei da Babilônia, você vai descer ao mundo dos mortos. E uma profecia poética, ele fala do brilho, do esplendor
do alto posto que chegou o rei. Ele fala: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece nações. Então ele chama o rei da Babilônia de Lúcifer. Por quê? Eu vou terminar o texto e eu já vou te explicar. Porque tu tens dito em teu coração. Por que ele anunciou essa profecia poética? Por que ele colocou o céu no contexto? Por que ele disse caíste do céu? Por que ele usou a palavra Lúcifer? Vamos terminar o texto para eu te explicar. Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Por que ele falou tu caíste do céu? Porque no coração dele, nas maquinações do rei da Babilônia, ele estava pensando o seguinte: eu ascenderei em direção ao céu. Ou seja, eu vou colocar o meu trono num lugar alto, no mais alto do céu. Eu vou estar lá no monte norte, é o monte mais alto, é de lá que eu vou governar. Não é que ele estava no céu. O rei da Babilônia não estava no céu, mas ele queria ir em direção ao céu. Quero ficar no lugar mais alto, mais próximo ao céu. Eu quero estar mais alto do que todos. Eu ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Quem eram as estrelas de Deus? Os outros reis. Eu quero estar acima dos outros. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. O monte da congregação era o monte mais alto que tinha naquela época, o Monte Sião. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Já viu que às vezes tem montes que são tão altos que as nuvens ficam em volta dele, abaixo dele? Tem picos. Talvez você já teve a oportunidade, o privilégio de subir em um pico de montanhas, que a gente fica acima das nuvens. Se você já andou de avião, você sabe que tem como você estar acima das nuvens e olhar as nuvens abaixo. Então foi o que ele falou: eu vou subir nesse monte e vou ficar acima das nuvens e eu serei semelhante ao Altíssimo. Porque daquele monte o Altíssimo governava nações. Ali era onde a presença de Deus se manifestou para o povo de Israel. Versículo 15: contudo, tu serás derrubado ao inferno, mundo dos mortos, para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez tremer a terra e sacudiu os reinos? Que tornou o mundo como um deserto e destruiu as cidades, que não abriu o cárcere de seus prisioneiros? Então as pessoas dirão com a queda dele: é esse aí, aquele que devastou tudo, que tornou tudo deserto, que tinha prisioneiros, que não libertava ninguém da prisão. É esse aí, esse que caiu? É o que as pessoas diriam dele. Então é assim, gente. O texto é muito claro. Esse texto não se refere ao diabo, não se refere a Satanás. Quando diz Lúcifer, muitas pessoas erroneamente apelidaram Satanás de Lúcifer, ou até acreditaram que Lúcifer seria o nome próprio dele, mas o nome próprio tem significados. Lúcifer não pode ser o nome do diabo. Por quê? Explico para você, entendendo todo o contexto. Vamos lá, recapitulando. Quando Isaías ele fala de forma profética e ironicamente, usando uma profecia profética, ele chama o rei da Babilônia de Lúcifer, dizendo que ele subiria em direção ao céu, colocaria o trono acima das estrelas de Deus, que se refere aos outros reis. Isaías chama o rei da Babilônia de Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer tem um significado. A palavra Lúcifer quer dizer estrela da manhã. E Lúcifer se refere a uma estrela brilhante. Essa estrela brilhante é a estrela que anuncia a manhã. Metaforicamente, Isaías toma a estrela da manhã, Lúcifer, como o rei da Babilônia, o poderoso rei da Babilônia. Porque o rei da Babilônia, de fato, ele se tornou uma estrela maior, brilhou mais do que os outros, ele estava ofuscando os outros reis, né? O brilho dele estava acima dos outros. Então, o que acontece? Alguns interpretaram essa passagem
como se referisse a Satanás, mas isso surgiu da ignorância, surgiu da falta de conhecimento, porque o contexto mostra claramente que não está sendo falado aqui sobre Satanás, está sendo falado sobre o rei babilônico. E é isso que acontece quando nós pegamos um texto e tiramos do contexto, quando nenhuma atenção é dada a todo o contexto. No entanto, foi uma ignorância muito grosseira imaginar que Lúcifer era o rei dos demônios e que o profeta deu esse nome a Satanás. É uma ignorância imaginar isso. Porque se nós olharmos com mais atenção para o significado do nome Lúcifer, nós vamos chegar à conclusão do quão equivocado eles estavam, quem trouxe essa interpretação, e nós mesmos, se acreditarmos e quando acreditávamos que Lúcifer era o nome do diabo. Por quê? Vamos aos significados de uma forma mais extensa. Lúcifer significa portador da luz, no original da palavra. Esse nome ele tem origem latina. O nome Lúcifer tem origem latina e ele era utilizado para se referir ao planeta Vênus. Esse planeta é o astro mais brilhante depois do Sol e da Lua. Você sabe que no universo existem muitos astros. São chamados de estrelas, né? Você olha para o céu, você vê pontos brilhando, nós chamamos de estrelas. Só que existem estrelas maiores, né? Maiores, menores e tal. E Vênus é a estrela mais brilhante, é o astro mais brilhante depois do Sol e da Lua. E é esse que anunciava amanhã. Depois do período de trevas, depois do período de noite, onde não conseguia mais ver estrela nenhuma, ainda dá para ver essa estrela. Talvez você já passou por essa experiência. Já está de dia, já amanheceu, a gente olha para o céu e ainda consegue ver uma estrela bem brilhante. Então, esse astro, conhecido hoje como planeta Vênus, naquele tempo, para os latinos, era chamado de Lúcifer. E o seu brilho ele era percebido pela manhã. É chamado também de estrela d'alva. Já ouviu falar? Estrela d'alva, tem até canções, né? No céu brilhava a estrela d'alva e eu já buscava a face do Senhor. Ou seja, já amanheceu. Eu passei a noite toda buscando ao Senhor. Esse hino fala sobre isso. E eu busquei ao Senhor até de manhã. Eu olhei para o céu, a estrela d'alva já estava brilhando e eu ainda estava buscando a face do Senhor. Bom, daí surge a curiosidade. Então, o que significa o nome Lúcifer na Bíblia, já que ele aparece aqui em Isaías 14? É a única vez que aparece esse nome na Bíblia dessa forma, tá? Lúcifer. Como eu falei para vocês, a palavra Lúcifer, ela tem origem latina. Lúcifer é um substantivo masculino para traduzir aquele que brilha, ou o portador da luz. Então, no original, aquele que brilha. Como a Bíblia ela foi escrita originalmente na língua latina, esses textos foram traduzidos do hebraico para o latim. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, né? Mas em um tempo passado, os pais da igreja, né? Os padres, os bispos católicos, eles traduziram a igreja para o latim. E não tinha português em outras línguas. Somente eles liam em latim e somente eles entendiam o que estava sendo falado ali. É por isso que veio o rei James e fez as outras traduções para o inglês e depois passou-se para o português. Mas isso eu falei no primeiro dia. Então veja, quando eles pegaram os manuscritos originais, em hebraico estava escrito assim, ó, estrela brilhante. Só que no latim, estrela brilhante é substituído por Lúcifer. É um substantivo da frase estrela brilhante. Se eu falar em latim para alguém que entende latim a palavra Lúcifer, se eu apontar para o céu, e em latim falar para a pessoa, olha ali, Lúcifer, a pessoa vai entender, estrela brilhante. É uma transliteração, tá? Então, como a Bíblia ela foi escrita, passada do aramaico, do grego, do hebraico,
né, para o latim, então, originalmente a palavra Lúcifer não está escrita originalmente nos manuscritos originais, tá? Isso apareceu pela primeira vez na Bíblia em latim. É chamada de a Vulgata Católica, tá? Para vocês entenderem. Bom, essa palavra ela foi empregada para traduzir os termos originais de toda a Bíblia. Agora, ela nunca aparece como nome próprio para Satanás. É preciso sempre entender o contexto para saber o que Lúcifer queria dizer ali. Estrela brilhante, portador da luz, estrela d'alva, estrela da manhã, ele é aplicado de acordo com o sentido literal do contexto. Estrela matutina, já teve até partes da Bíblia, eu vou mostrar isso para vocês, que no sentido figurado, essa palavra ela era colocada como para se referir à glória de Deus, à luz de Deus, ou à pessoa de Cristo, para você ter uma ideia. Então, no Antigo Testamento, a única parte que aparece é Isaías capítulo 14, versículo 12, como nós lemos. Como caíste do céu, ó Lúcifer, ou seja, ó estrela brilhante, ó filho da manhã. Você não é o brilhante? Você não é o que brilha mais do que todos? Você não disse que subiria ao céu e colocaria o seu trono lá, nas alturas? Pois é, você caiu, estrela brilhante. Ironicamente falando, poeticamente falando, você não é o cheio de brilho? Como você caiu? Entende o que o profeta estava falando? Então, esse termo hebraico significa brilhante, resplandecente, como eu venho falando para vocês aí, aquele que leva a luz e tal. Então, definitivamente, Lúcifer não é o nome próprio do diabo. Definitivamente, a Bíblia nos mostra em todo o contexto, a história aponta isso, os textos originais, Lúcifer não é o nome próprio do diabo. Não há qualquer referência bíblica que faça essa afirmação. Como que Jesus chamou o diabo? Qual o nome próprio que foi dado ao diabo? Em alguma parte do Novo Testamento, nós que já lemos juntos os evangelhos, em alguma parte Jesus chamou o diabo de Lúcifer? Os discípulos chamaram o diabo de Lúcifer? Qual profeta chamou o diabo de Lúcifer? Não aparece. Quando Jesus se referiu ao diabo, ele falou: Satanás. Satanás queria te peneirar. Quando se referiu no Novo Testamento ao diabo, a gente vê lá aparecendo afirmações como o pai da mentira, o adversário. Lúcifer não aparece em tempo algum. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Nos primeiros anos da igreja, muitos cristãos, para você ter uma ideia, se chamavam Lúcifer. Era um nome. Especialmente os romanos. Muitos romanos tinham o nome Lúcifer. Era um nome próprio que tinha um significado, cheio de luz. Você colocaria o nome de Satanás no seu filho? Você acha que alguma pessoa colocaria o nome o nome dele é Satanás? Ou um nome que dê esse sentido, que significa Satanás? Claro que não. Jamais um cristão colocaria no seu filho o nome de Lúcifer se referisse a Satanás. Não faz sentido. Então, o que acontece aqui? No texto de Isaías 14, nós vemos no hebraico original a palavra Helel, no original, Helel, como um título que foi dado para se referir à pomposidade do rei da Babilônia, Helel, que traduzido para o latim, Lúcifer, que traduzido para o português, cheio de luz, brilhante, estrela da manhã, certo? Então, no auge da sua glória, o rei desfrutava desse status, ele se considerava um deus. Isaías chama ele poeticamente e ironicamente de Lúcifer. Então, essa profecia aqui de Isaías, ela utiliza de um recurso profético em forma de poesia
que nós vamos ver isso no Velho Testamento, inclusive em outro livro. Quando nós estivermos lendo o livro de Ezequiel, Ezequiel também usa esse tipo de profecia poética. Aí eu vou lembrar vocês quando nós estivermos. É uma forma de falar, é um modo de falar, tá? Já já vou ver os comentários de vocês, deixa eu só concluir o raciocínio aqui, tá bom? Bom, partindo para concluir. É correto chamar o diabo de Lúcifer? É correto chamar o diabo de Lúcifer? Alguns intérpretes cristãos, no começo da Idade Média, entenderam que esse texto se referia a Satanás por causa dessa reverência, né? Como caíste do céu, estrela da manhã. E como, né, Satanás também caiu do céu, errado, de forma ignorante, fizeram uma certa associação que está fora de contexto. Então, por causa disso, aplicaram o nome Lúcifer como se fosse um dos seus títulos. Foi adotado, inclusive, por grupos que cultuam a Satanás. Tem os luciferianos, para você ter uma ideia. Então, eles adotaram como se fosse um dos nomes de Satanás, mas não é. Essa interpretação está equivocada. É inadequado substituir o nome de Satanás por Lúcifer. Todos os nomes que nós vemos na Bíblia para se referir ao diabo têm um significado. Por exemplo, Satanás significa adversário. No original, Satanás significa adversário, mas ele também é chamado de dragão, de maligno, de pai da mentira. Gente, tentador, né? Ah, o tentador. Não há nenhum nome dado ao diabo com conotação boa. Estrela da manhã, estrela d'alva, brilhante, portador da luz, não há. Não faz sentido nenhum chamá-lo dessa forma. Então, não é correto chamar o diabo de Lúcifer, porque esse não é o seu nome. Não é o seu nome. Não é o nome próprio do diabo. Bom, a prova disso. Qual é a prova de que não é correto chamar o diabo de Lúcifer? Aplicando a hermenêutica, agora vendo outros textos e não apenas o Velho Testamento. O apóstolo Pedro, ele aplica no grego, tá? No grego, no original, a mesma palavra para se referir a Cristo, para você ter uma ideia. A mesma palavra. Lá no original, nós vamos ver aqui, ó. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Deixa eu só fazer uma anotação aqui. Que eu preciso corrigir aqui uma referência no meu PDF. Depois eu vou mandar o PDF para vocês, tá? Fiquem em paz, vocês vão receber. Depois eu tenho que corrigir aqui. Então vamos lá. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1ª ou 2ª? Peraí, deixa eu só conferir aqui. Desculpa. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, nós vemos aqui que Pedro, ele atribuiu essa palavra ao próprio Cristo. O significado dessa palavra, qual o significado dessa palavra? Portador de luz, estrela brilhante, estrela da manhã, olha só. Versículo 19. E temos também uma palavra de profecia mais segura, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que brilha. Como a uma luz que brilha em lugar do escuro, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos
corações. No original, nos manuscritos originais, estrela da manhã é a mesma palavra. Quando se referiu a Lúcifer, luz que brilha, estrela da manhã, Lúcifer, rei da Babilônia, no sentido figurado, ó estrela da manhã, Pedro está falando que Cristo, a profecia dizia que quando Cristo chegasse, a luz dele iria brilhar nas trevas, até que o dia amanheça e a estrela da manhã surja em vossos corações. Ora, gente, estrela da manhã quer dizer Lúcifer. Até que Lúcifer surja em vossos corações. Se Lúcifer fosse Satanás, Pedro falaria até que Satanás surja em vossos corações? Não faz sentido. Apocalipse, na visão de João, vamos ver aqui, ó. Na visão de João em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 16. Ah, desculpa, a Bíblia não estava na tela, né? Apocalipse 22, versículo 16. Veja, preste atenção agora. Agora isso aqui é para acabar, hein? Aqui em Apocalipse, o único título, ou o único que verdadeiramente pode receber esse título de estrela da manhã, é o Cristo glorificado. Veja. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu quem? Jesus, a raiz de Davi, e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Quem é a brilhante estrela da manhã? É Jesus ou Satanás? Quem é Lúcifer? Lúcifer no significado da palavra, tá, gente? Não no sentido pejorativo, no apelido que deram para o diabo. Quem é Lúcifer? É o Cristo. Ele é o único que pode receber esse título de estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. Profundo isso, né? Muito profundo. Então veja, gente, para concluir aqui, eu já vou ver os comentários de vocês. Todo esse meu esforço aqui para explicar para vocês o termo correto empregado na Bíblia para o diabo, que pode ser Satanás, inimigo, adversário, maligno, pai da mentira, dragão, besta. Todo o meu esforço para explicar para vocês que existe uma interpretação correta de uma palavra, a palavra luz, talvez as pessoas falem assim, tá, e daí? Isso muda em quê? Gente, isso muda em muita coisa. Isso muda a nossa mente. Isso acende em você um alerta. Opa, peraí. Então eu preciso prestar mais atenção na Bíblia. Eu não posso ir acreditando em tudo que me falam assim, peraí. Eu preciso entender os contextos. Eu não posso chegar em um lugar, o pastor pegar um versículo isolado e querer pendurar uma campanha, uma doutrina, uma regra em cima de um versículo isolado. Peraí, deixa eu ver o contexto. O que está escrito antes e o que está escrito depois. Isso é um alerta, isso para você entender que se você, meu irmão, não tomar cuidado, daqui a pouco você está chamando o diabo de Jesus. E é isso que ele mais quer. Você vê que os falsos religiosos que não têm o conhecimento, que colocam microfone na boca dos espíritos incorporados, às vezes espíritos, às vezes, né, algumas alucinações psicóticas, coloca microfone para perguntar, qual é o seu nome? Aí o incorporado, Lúcifer. Que Lúcifer? Coisa nenhuma. Mentira. Se fosse Satanás mesmo, ali jamais falaria isso. Então, eu deixo aqui essa questão no ar. Eu deixo aqui essa explicação para você entender como é importante lermos os textos, nos atentarmos para os contextos, para não incorrer em erros. Tá certo? Bom,
Pati Paragano está falando aqui. Eu vou pegar os comentários de vocês, que é legal. É bom colocar para quem está acompanhando a gravação em outro horário. É bom que as pessoas vejam que vocês comentaram durante o ao vivo. Deixa eu só ativar os comentários aqui na minha tela. Vou responder também algumas perguntas, mas eu tenho que ser breve porque a gente tem que continuar a leitura, tá? Ainda tem capítulos para a gente ler. Deixa eu ver aqui, olha só. Pati Paragano falou aqui o seguinte, ó. Cada dia mais eu sei que nada sei. O contexto é tudo. Verdade. É isso mesmo. Deixa eu ver, tem alguém respondendo. O Vaguinho está respondendo o Jean. O que o Jean falou? Uma dúvida, pastor. Deixa eu abrir a mensagem dele aqui. Uma dúvida, pastor. Por que um demônio, quando manifesta, se apropria desse nome, Lúcifer? Muitas vezes, quando perguntado o seu nome, uns dizem Lúcifer. Ele está tentando confundir? Então, porque o diabo é o pai da mentira, né? E mais enganado está aqueles que colocam o microfone na boca do diabo, né? Ele usa o nome Lúcifer, na verdade, esses espíritos incorporados usam o nome Lúcifer, porque quando realmente uma pessoa está incorporada, há um domínio de mente. Há um domínio de mente. E aquela pessoa que está ali incorporada, ela já ouviu falar que o nome dele é Lúcifer. Em um surto psicótico, em um domínio de mente, ela vai acabar falando as perturbações que tem na mente dela. Se qualquer um de nós estivéssemos diante de Satanás mesmo, nenhum de nós ficaríamos. Nem o anjo, nós lemos isso já no livro de Judas, né? Nós lemos isso já. Nem o anjo do Senhor teve ousadia para ficar face a face com Satanás. Até o anjo do Senhor disse lá que quando ele estava face a face com Satanás, ele disse que o Senhor te repreenda, Satanás. Mas se qualquer um de nós perguntássemos qual o seu nome, jamais ele diria Lúcifer. Ele não é esse. Certo? Jenny Cleide falou aqui, pastor, cadê? Pastor, se prepare para as críticas dos religiosos. Pode criticar. Pode me chamar de tudo, menos de mentiroso. Aí me provem na Bíblia. Pode criticar, pode falar o que for. Só que se qualquer crítico me provar na Bíblia que o nome de Satanás é Lúcifer, eu me retrato com vocês, eu mostro onde está o erro de interpretação. Mas aí essa pessoa ela vai ter que refutar anos de reforma. Porque o que eu estou falando para vocês não vem de mim apenas. Não vem de mim apenas. Ó, eu tenho uma Assembleia de Vozes aqui atrás. Ó, tem uma Instituta de Calvino. Isso aqui, ó, João Calvino, um dos reformadores. Tem um comentário de Calvino sobre isso que fala a mesma coisa. Bom, temos a Bíblia. Vai ter que refutar anos de reforma. Não é qualquer um que vai aparecer agora dizendo, né, querendo defender texto fora de contexto, né? Pode criticar, não tem problema não. Ieda falou o que aqui? Deixa eu ver. Me disseram ontem que um satanista já explicou isso, sabendo disso. Então, bom, vamos seguir com a leitura aqui, senão fica muito tarde, certo? Ficou claro aí para vocês, né? Veja a importância de entendermos os contextos. Concluindo o capítulo 14, deixa eu voltar, Isaías 14. Tenham paciência aí, porque agora eu vou fazer uma leitura dinâmica, tá? Não é texto agora de difícil interpretação, é mais um texto narrativo, mas eu tenho que concluir, senão a gente atrasa o plano e perde um dia. Isaías 14. Paramos aqui no 17, vamos continuar do 18. Todos os reis das nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém tu és lançado para fora da tua sepultura como um ramo abominável, e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada.
precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído a terra e assassinado teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare a matança para os seus filhos, como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com as cidades. Porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome, e remanescente, e filho e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água, e eu varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, eu já vi isso aqui, esse versículo aqui, sendo isolado também e feito campanha de libertação, mas não dá tempo de falar sobre isso hoje. Vamos deixar esses dois versículos aqui para uma outra oportunidade. Lá na plataforma Renovação da Mente ou alguma live, já está anotado aqui, eu ainda vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, eu já vi pastor, entre aspas, gente do céu, eu já fiz isso quando eu era um herege. Eu já peguei esse versículo aqui, ó. Eu varrerei com vassoura de destruição. Eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu já fiz? Eu falei para as pessoas em uma igreja neopentecostal para cada um trazer uma vassoura no culto de libertação. Porque a Bíblia diz que o Senhor varreria com vassoura de destruição. Traga uma vassoura no culto de libertação. Nós vamos consagrar essa vassoura. Quando chegar na sua casa, você vai varrer a sua casa com a vassoura da destruição e vai destruir todo o mal da sua casa. Quer dizer, a cruz de Cristo não é nada, né? A cruz que cancelou as maldições não é nada, é a vassoura. Não faz sentido, né? E não me julgue não, porque tem gente aqui que de repente já levou a vassourinha para a igreja. Alguém já levou a vassourinha para ungir na igreja? Alguém já levou? Pois é, dona Remédios, eu já fiz isso, mas eu sou um ex-herege, o Senhor me alcançou. Versículo 24. O Senhor dos Exércitos tem jurado dizendo, esse outro aqui também é um versículo. Você já ouviu falarem assim? Como pensei sucederá e como determinei se efetuará? O que você pensar vai acontecer, o que você determina tem que acontecer. Campanha da determinação. O que você determinar vai acontecer. Não é você não, querido. Não é você não, consagrada. Esse versículo está falando do Senhor. Mas esse versículo já foi carimbado em envelopes, dizendo, como pensei sucederá, como determinei se efetuará. Mas não é nós. O Senhor dos Exércitos tem jurado dizendo, certamente, como eu tenho projetado, isto então acontecerá. E da forma que tenho proposto, então isso prevalecerá. Deus está falando para o rei da Babilônia, tudo o que eu pensei contra você vai acontecer. Eu determinei isso e vai acontecer. Não somos nós que temos poder de determinar nada. Não queira pagar pelas suas bênçãos. Está errado, equivocado, falso ensino, heresia. Quem aqui já participou dessa campanha? Coloca aí nos comentários. Não me deixa passar vergonha sozinho, não. Versículo 25. Para que eu venha quebrar os assírios em minha terra e sobre os montes os pisarei. Então seu jugo se apartará deles e seu fardo se apartará de seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre toda a terra. E isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E a sua mão está estendida, quem o fará retornar? No ano em que o rei Acaz morreu, foi esta tribulação. Não te regozijes a Palestina inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada, pois provenientemente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice e o seu fruto será uma flamejante serpente voadora. Já falei sobre cocatrice no capítulo anterior, nem precisa a gente parar nisso. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança. E eu matarei a tua raiz com inanição, de fome. Inanição é quem passa fome. E ele assassinará teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Palestina inteira, estás derretida, pois virá do norte uma fumaça e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. E o que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentre o seu povo confiará nisso. Vamos
ao capítulo 15. Gente, precisamos ler, tá? Senão a gente atrasa o plano. A carga de Moabe. Então, essa aqui é a profecia contra Moabe agora. Já foi a profecia contra a Babilônia, agora é a profecia contra Moabe. Porque durante a noite, Ar de Moabe é devastada e calou-se. Porque durante a noite, Kir de Moabe é devastada e calou-se. Ele é elevado até Bagite e até Dibom, os lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo e sobre Medebá. Sobre todas as suas cabeças haverá calvície e toda a barba cortada. Em suas ruas eles se cingirão com roupa de pano de saco. Sobre o terraço de suas casas e em suas ruas cada um gemerá chorando abundantemente. E Esbom chorará, e Eleale. Suas vozes serão ouvidas até Jaás. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror. Suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe. Seus fugitivos fugirão para Zoar. Uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Luite, com choro eles subirão. Porque no caminho de Horonaim eles levantarão um clamor de destruição, porque as águas de Nirim se secarão. Porquanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde. Portanto, a abundância que têm obtido e que eles têm armazenado, eles a arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros, porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor pelos termos de Moabe. O gemido dali até Eglaim e o gemido dali até Beer-Elim, porque as águas de Dimon são repletas de sangue, pois eu trarei mais sobre Dimon, leões sobre aqueles que escapam de Moabe e sobre os remanescentes da terra. Capítulo 16. Enviai vós o cordeiro para o governante da terra, desde Selá em direção ao deserto até o monte da filha de Sião, porque será que, como um pássaro fugitivo lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, executa o juízo. Faze tua sombra como a noite no meio do dia, esconde os rejeitados. Não reveles o paradeiro daqueles que andam perambulando. Deixa meus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Sê tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o que extorque está ao fim. O saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. E em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono, em verdade, dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando a justiça. Nós temos ouvido do orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e de seu orgulho e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe, cada um gemerá, porque os alicerces de Kir-Haresete vós ireis prantear, certamente eles serão atingidos, porque os campos de Esbom definham, e a vinha de Sibma. Os senhores dos pagãos têm destruído as principais plantas daquele lugar. Eles estão vindo até Jazer, eles perambulam através do deserto, seus galhos estão estendidos, eles atravessam o mar. Portanto, eu irei lamentar com choro de Jazer a vinha de Sibma. Eu irei te molhar com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque as altas vozes motivadas pelas tuas frutas de verão e a tua colheita serão arruinadas, e o júbilo é removido, e a alegria para fora do campo fértil, e nas vinhas não haverá canto, nem haverá altas vozes, os vinhateiros não pisarão o vinho em seus lagares. Eu tenho feito as altas vozes de sua vindima cessarem. Por conseguinte, minhas entranhas soarão como uma harpa por Moabe, e o meu íntimo por Kir-Haresete. E acontecerá, quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém, agora o Senhor tem falado dizendo: dentro de 3 anos, como os anos de uma diarista, a glória de Moabe será desprezada, com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Os que sobrarem serão pequenos. Último capítulo de hoje para a gente concluir é a profecia contra Damasco.
Então veja, todos os inimigos de Israel vão perder. Israel vai voltar, se tornará um povo forte e vai conquistar esses territórios. Moabe, Damasco, ainda virão outros. A carga de Damasco. Eis que Damasco é destruída de ser uma cidade e será um amontoado de ruínas. As cidades de Aroer estão abandonadas, elas serão para os rebanhos, os quais deitarão e ninguém os fará ter medo. A cidadela também desaparecerá de Efraim, e o reino de Damasco e os remanescentes da Síria, eles serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia acontecerá que a glória de Jacó será diminuída, e a gordura de sua carne desaparecerá. E será como quando o ceifeiro ajunta o trigo e colhe as espigas em seu braço, e isso será como aquele que ajunta espigas no vale de Refaim. Contudo, uvas a serem respigadas serão deixadas nele, como o sacudir de uma oliveira, 2 ou 3 azeitonas, na parte mais alta do galho mais elevado, 4 ou 5 ramos frutíferos, mais distantes dali, diz o Senhor Deus de Israel. E naquele dia um homem olhará para o seu Criador, e seus olhos terão respeito para com o Santo de Israel. E ele não olhará para os seus altares, o trabalho de suas mãos, nem respeitará aquilo que seus dedos têm feito, sejam os bosques, sejam as imagens. Naquele dia, suas cidades fortificadas serão como um galho abandonado e um galho na posição mais alta, o qual eles deixaram por causa dos filhos de Israel, e haverá desolação. Porque tu tens esquecido o Deus da tua salvação, e não tens estado atento para com a rocha da tua fortaleza. Portanto, tu cultivarás plantas deleitáveis, e as plantarás como mudas estrangeiras. De dia tu farás tua planta crescer, e na manhã tu farás tua semente florescer. Porém, a colheita será um amontoado no dia de tristeza e de desesperada dor. Ai da multidão de muitos povos que fazem um barulho semelhante ao bramido dos mares, e para a investida rápida das nações que fazem um ataque rápido, semelhante ao ímpeto de poderosas águas. As nações atacarão rapidamente, com ímpeto de muitas águas. Porém, Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe. E serão fustigadas como a palha da casca dos cereais dos montes ante o vento, e como uma bolha de feno ante o furacão. Eis que ao anoitecer se apresenta o terror, porém antes do amanhecer já não existe. Esse é o destino dos que nos oprimem e a sorte dos que nos roubam. Sentença contra os inimigos de Israel. Não há muito a que ser falado aqui, é um texto de fácil entendimento. Bom, gente, concluo a leitura de hoje por aqui. Para quem está acompanhando ao vivo ou em um tempo futuro aí na plataforma Renovação da Mente, deixo para vocês um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Continue firme no propósito.